Salve, salve pessoal, bem-vindos de volta ao Camisa 13, estou de volta. Hoje iremos comentar um negócio que eu acredito que alguns de vocês gostam: finais zebras. Uma coisa que muitos fãs de futebol esperam é uma zebra em final. Também sou time do coração, né? Vai. Bem, em muitos anos de futebol, mais de 100 anos para ser mais exato, muitas zebras já rolaram, em vários cantos do mundo. Lembrando que a gente irá considerar as finais de apenas times médios e pequenos de seus países. Finais como, por exemplo, Boca Juniors e Cruz Azul do México na Libertadores de 2001, os dois são gigantes de seus países, ok? Então a gente vai começar essa série com a Libertadores da América, as 10 finais com times zebras da história. Então já sabe, puxa a vinheta! Começando por 1975, o União Espanhola, um time bem médio do Chile, chegou à final da Libertadores. Apesar de ser o quinto maior campeão chileno com 7 títulos, o clube é completamente ofuscado no país devido aos três gigantes, Colo-Colo, Universidade Católica e Universidade do Chile. Além disso, também o Cobreloa também meio que dá sombra à União Espanhola por ter chegado a 2 finais de Libertadores. Mas enfim, o clube em sua campanha começou em um grupo com Huachipato, The Strongest e Jorge Wilstermann, passando em primeiro e o único a passar. Nas semis, ficou no triangular com a LDU e o Universitário, e na final enfrentaram o Independiente. Apesar da força argentina, o União levou o primeiro jogo por 1-0, porém na volta tomaram 3-1 e tiveram que realizar um terceiro jogo. Aí acabou a farra dos chilenos e tomaram 2 e ficaram com o vice. Em 1985, o Argentinos Júniors, um clube até aquele ponto que nunca tinha chegado a disputar uma Liberta, estava finalmente jogando a sua primeira edição. Aquele ponto, o clube que revelou Maradona tinha apenas 2 títulos de uma Série B e também um da Elite. Porém, na fase de grupos de 1985, eles ficaram em um grupo com Ferril, Carril Oeste, Fluminense e Vasco, onde os dois, repito, os dois brasileiros ficaram na lanterna do grupo. Parabéns, Fluminense e Vasco, só trazendo a nossa alegria. Nas semis, ficou em um triangular com o campeão do ano anterior Independiente e o Blooming, da Bolívia, passando para a final contra o colombiano América de Cali, onde o clube argentino ficou com a taça, levando a primeira Libertadores zebra da história. Continuando nos anos 80, quando no ano de 1986, outro time médio da Argentina chegou à final da Liberta, o Newell's Old Boys. Apesar de ser 6 vezes campeão mundial, fora da Argentina, o clube tem apenas o sucesso nas Libertadores de 86 e 92, que a gente vai falar inclusive nesse vídeo. Porém, ele é completamente ofuscado pelo país, pelos gigantes. Então, ele é um clube bem médio. Porém, na final de 86, o Newell's começou em um grupo com São Lourenço, Barcelona de Guayaquil e Filambanco. Esse Filambanco eu nunca tinha ouvido falar, e eu fui pesquisar um pouco sobre ele. E a coisa mais, digamos, que eu entendi que eu posso falar dele é: que escudo horroroso. Na segunda fase, o venceu o boliviano Bolívar nos pênaltis. Na terceira fase, enfrentou o Nacional. Sim, quem entende dessa final de 86, se acalme. Os rojinegros acabaram perdendo essa semifinal, porém, pelo fato de ter sido o melhor perdedor, fez com que eles fossem avançarem para as semis, onde mais uma vez enfrentaram o São Lourenço, pela terceira vez naquela edição, e ganharam do São Lourenço pela segunda vez naquela edição, indo para a final contra o mesmo Nacional que antes haviam ganhado. Porém, o Newell's Old Boys estava confiante de agora que era revanche, porém, o Nacional levou a taça para os uruguaios. Em 92, os leprosos, o Newell's Old Boys, ficaram com mais uma excelente campanha na Libertadores e chegaram de novo na final. Inclusive, em 92, tivemos outro time zebra que chegou longe, o Criciúma. Eles chegaram até as quartas de final daquela edição, quando perderam para o São Paulo. Mas voltando para os argentinos, eles ficaram em um grupo com 5 times. Sim, com São Lourenço, de novo, Colo-Colo, Universidade Católica e Coquimbo Unido, passando em primeiro no grupo.
Nas oitavas venceram o Defensor Sporting. E nas quartas, amigo, lembram de 86? Quando o Nils venceu 2 vezes o São Lourenço? Então, as quartas foi com quem sabe quem? O São Lourenço. E adivinha, tomaram 4 no primeiro jogo, empataram o segundo e o time vermelho e preto avançou de fase, onde nas semis tiveram jogos disputados contra o América de Cali, onde nos pênaltis ficou 11-10. Sim, uma das maiores disputas de pênaltis que eu já vi na minha vida. Inclusive vale a pena conferir, foi bem legal. E na final enfrentaram o gigante São Paulo, onde nos pênaltis o brasileiro saiu vitorioso. Vamos para 2002, onde o São Caetano chegou na final da Libertadores. O azulão não é nem de longe no Brasil um grande time. Seu maior título é um Paulistão em 2004. Porém, no início dos anos 2000, o clube viveu uma grande fase. Essa fase que ficou conhecida como Meteoro Azul, onde por 2 vezes ficou em vice no Brasileirão. Em 2000 e 2001. E em 2002 chegou à final da Libertadores. Na fase de grupos, ficou em um grupo com Cobreloa do Chile, Cerro Porteño e Alianza Lima, passando com folga para as oitavas, onde eles enfrentaram a Universidade Católica, vencendo nos pênaltis. Nas quartas, pelo maior clube do Uruguai, o Peñarol, também passando nos pênaltis. Nas semis, o América do México, e dessa vez, sem pênaltis. E na final, foram para cima do Olímpia, onde no primeiro jogo venceram por 1-0 lá no Paraguai, e na volta estavam ganhando no Pacaembu por 1-0 até o segundo tempo, onde os paraguaios viraram e foram para os pênaltis. E apesar de um bom elenco batedor de pênaltis, o São Caetano não foi páreo para o time alvinegro. O São Caetano, depois de 2004, nunca mais foi o mesmo, e hoje está sem divisão no Brasileiro. Agora indo para 2004, sim, o ano das zebras, na Libertadores também não escapou. Tivemos uma segunda zebra como campeã da Libertadores, o Once Caldas. Apesar de ser um time campeão da América, o clube na Colômbia sempre foi médio para baixo. Em 2004, inclusive, eles tinham ganhado apenas seu segundo colombiano, indo para a Libertinha, onde na fase de grupos caiu junto com União Maracaibo, Vélez Sarsfield e Fênix, passando em primeiro no grupo. Nas oitavas, passaram pelo Barcelona de Guayaquil, em minha opinião, o maior do Equador. Nas quartas, pelo Santos, que dispensa apresentações. Nas semis, o São Paulo, simplesmente o maior clube brasileiro de todos. E na final, se o Santos do São Paulo dispersam apresentações, então o Boca Juniors não precisa nem falar. Apesar de uma final pegada, nos pênaltis e uma das piores disputas de todos os tempos, com o Boca errando todos os pênaltis. E assim, os Los Albos levaram a taça para a Colômbia. Em 2005, o na época pequeno Atlético Paranaense chegou numa final de Libertadores. Mas espera, não era esse escudo, era esse. Falando na lata, muito melhor esse antigo, tá louco. Mas enfim, na época, o Furacão tinha apenas um Brasileirão, uma Série B e também os seus estaduais. Nem de longe níveis como São Paulo, Flamengo, Santos e até outros times como Vasco. Em sua campanha, caiu num grupo com o Independiente de Medellín, América de Cali e Libertad, passando em segundo no sufoco. Nas oitavas, eliminaram o Cerro Porteño. Nas quartas, eliminou o Santos, uma pedreira. Inclusive, Santos, parabéns por 2004 perder por uma zebra e 2005 por outra. Parabéns! Nas semis, derrotaram o mexicano Chivas Guadalajara. E na final, encontraram o São Paulo. E aí eu quero explicar uma coisa que na época virou parte de polêmica. O São Paulo, na época, nunca tinha feito uma boa partida na Arena da Baixada, até os anos 2000. Então, eles tentaram armar um esquema com a Conmebol dizendo que o estádio não tinha condições, já que ele tinha sido aprovado em capacidade para a final da Libertadores. Porém, a Conmebol, não querendo que o tricolor fizesse que eles ganhassem por WO, acabou apelando pelo tricolor, com o que fez que o jogo fosse para a Beira-Rio em Porto Alegre, onde o São Paulo brilhou e levou o tri da América. Muitos torcedores paranaenses dizem que se o São Paulo tivesse ido para a Arena da Baixada, provavelmente o Furacão teria sido campeão. Em 2014, tivemos um Libertadores mais zebrada da história, onde o Nacional, o fake, esse aqui é o Nacional que a gente conhece, tricampeão da América, coisa e tal. E esse aqui é o Nacional do Paraguai. Alguém de vocês conhece? Bem,
Esse Nacional chegou a uma final de Libertadores. Sim, esse time é tão pequeno no Paraguai que eu nem consegui pesquisar os títulos dele. Também porque não deu tempo. Mas enfim, também chegou na final de Libertadores contra outro time, podemos dizer que foi uma pequena zebra, o São Lourenço. Mas enfim, o Nacional caiu em um grupo com Atlético Mineiro, Zamora e Santa Fé. Nas oitavas, eliminou o Vélez Sarsfield. Nas quartas, o Arsenal de Sarandi, zebra contra zebra. Nas semis, o Defensor Sporting. E na final, o São Lourenço, que até então era o único grande argentino sem Libertadores. Para se ter ideia do feito do Nacional, em 7 participações, eles só participaram uma vez das oitavas para frente. E foi quando eles chegaram para a final. Hoje em dia, o Nacional não disputa mais a Libertadores e está bem longe disso. Em 2016, o na época pequeniníssimo Independiente Del Valle caiu em um grupo com Atlético Mineiro, Colo-Colo e Melgar, passando em segundo no grupo, onde nas oitavas enfrentou o gigante tradicional River Plate. Nas quartas, o Pumas do México. Nas semis enfrentaram outro gigante argentino, o Boca Juniors, onde venceram em plena La Bombonera, aí ganhando um dos apelidos do seu clube, o El Mata Gigantes, passando para a final contra o Atlético Nacional, onde eles ficaram com o vice. Mas olha só como o destino é bom e beneficia as equipes que conseguem fazer campanhas históricas. O El Mata Gigantes não tinha nenhum título de expressão. O seu maior título até 2016 era uma Série B, e também ele tinha uma Série C em seu país. Após essa final, em 2021, venceram a Série A em seu país. E em 2019 e 2022, venceram a Sul-Americana, uma em cima do Colón e outra em cima de São Paulo, que inclusive tem memes do Brasil até hoje. E também levaram 2 Recopas Sul-Americana, uma em 2020 e a outra em 2023, vencendo recentemente agora contra o Flamengo. E parabéns, Flamengo! Demitiram um técnico bom pra caramba por um técnico que gosta mais da sogra do que treinar futebol. Parabéns! Bem, mas enfim, com todas essas conquistas, o Independiente Del Valle hoje em dia é o clube mais promissor do Equador. Agora indo para a última final zebra da história, 2017, onde o argentino Lanús chegou em sua primeira final de Libertadores. Apesar de ter uma Sul-Americana e uma Copa Conmebol, o clube só conquistou 2 vezes a Argentina. Em comparação com os outros gigantes, ele fica bem atrás, inclusive até mesmo na capital. Ele ficando muito atrás, então é um time bem médio. Mas indo para 2017, o Lanús ficou em um grupo com Nacional, Chapecoense e Zulia, passando com folga. Nas oitavas, eliminaram The Strongest. Nas quartas, o São Lourenço. E nas semis, acabaram com o River Plate, chegando a uma final contra o Grêmio, que até aquele ponto tinha enfrentado times mais fáceis, como Godoy Cruz e Botafogo. E para minha infelicidade colorada, o Gaúcho se consagrou campeão. Até hoje, tem muita gente do Lanús que diz que essa final foi um pouco estranha, principalmente no jogo em Porto Alegre. Mas isso não cabe a mim, porque, bem, eu torço contra o Grêmio, então se eu falar alguma coisa vai ter discussão nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado disso. Não se esqueça de deixar aqui o likezão bolado e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos. O Camisa 3 está de volta. Até a próxima. Fui!